Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo ou sobre o pouco que está rolando no Vasco da Gama. Antes eu vou pedir aquela força, aquela moral, né? Chegamos aí, passamos os 100 mil inscritos, mas a gente continua nessa luta agora a meta vai ser 150, 200 mil, enfim. Preciso do seu joinha, são 3 ações. O joinha, ativa o sininho, que é importante, quando eu baixar vídeo, o YouTube vai te entregar, e se inscreve no canal, tá? Deixar os comentários também ajuda a impulsionar o vídeo, mas se você fizer isso aí, já tá valendo, só de você ativar o sino e se inscrever no canal, você já me deu uma força aí. Vamos falar de notícia do Vasco, vou trazer uma que eu ia dar ontem no vídeo, acabei esquecendo. O zagueiro Michael teve seu contrato renovado, tá? Então ele fica no Vasco para 2024. O Michael, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for criticar contratações. Eu gosto de criticar o modus operandi, né? Por exemplo, no ano passado, quando foram montar o time, eu falei, estão indo atrás só de jogador de 20 anos, 22 anos, e isso não vai dar certo no Campeonato Brasileiro. Estão indo atrás de jogadores que um dia fizeram as montagens dos times do Salgado, principalmente a primeira vez na segunda divisão. O Zeca, o Morato, jogadores que um dia fizeram alguma graça e que estavam ali meio que esquecidos, né? Aquele meia, Marquinhos Gabriel, enfim. Olha só o time, né, velho? Então, eu gosto de criticar mais a maneira que é buscado o jogador do que o jogador em si, porque às vezes acontece o que aconteceu com o Michael. O Michael era a 4ª opção do Santos, chegou e arrebentou, cara. O cara resolveu no Campeonato Brasileiro. A gente sentia muito, o Vasco tinha muita dificuldade quando o Michael estava suspenso ou no banco de reserva. Toda vez que o Michael desfalcava o time, agora no segundo turno, a gente tinha dificuldade contra os ataques dos times adversários. Então o Michael acabou se destacando e merecidamente tem seu contrato renovado até dezembro de 2024. Agora, se ele vai ser titular, vai depender de quem o Alexandre Matos vai trazer. Tem um vídeo dele aí falando dessa renovação nas redes sociais. Eu vou ver se eu acho, se eu achar, ele vai estar aqui. Fala família vascaína, tudo bem? Estou aqui invadindo as redes sociais do Vasco. Gostaria de dizer que 2023 foi um ano muito especial na minha carreira. Representar um clube tão importante como o Vasco. E gostaria de contar um negócio para vocês. 2024 estamos juntos novamente. E conto com o apoio de todos vocês. Te vejo em 2024, tamo juntos. Bom, vamos falar agora da dívida do Vasco com o Andrei Santos. Saiu uma notícia que o Vasco pagou mais uma parcela da dívida do Andrei Santos. A SAF depositou ontem em juízo, né, junto ao processo que tramita no Rio de Janeiro, R$ 79.566,09. O Vasco pagou R$ 521.701,95 da dívida que tem de R$ 662 mil. Essa dívida não é aquela dívida do garoto não, tá? Do Andrei Santos. É a dívida referente a uma empresa que cuida dos direitos de imagem, que é uma dívida de quase R$ 700 mil, que o Vasco está tendo essa dificuldade toda de pagar. A dívida do que ele tem com o Andrei, que é a grana que o Chelsea mandou, que um percentual era do Andrei e o Vasco meteu a mão sem autorização do jogador, deixou o empresário, advogado, todo mundo revoltado, né? Essa daí ainda não foi resolvido o problema não. Aí é milhões, tá? Aí é milhões, não é 700 mil reais não. Então tá aí a dificuldade de pagar essa conta de 600 mil reais, mas está quase terminando. Falta pouco, agora falta um pouco mais de 100 mil reais. O Fernando Campos, da ESPN, né, trouxe uma informação que o Vasco estaria interessado em contratar mais um volante. Mas aí a gente vai abrir uma autoescola, né? O volante dessa vez é o Ranieri, lá do Cuiabá. O jogador tem 26 anos de idade, e aí o Vasco parece que se interessou no jogador, que se destacou jogando no time do Dourado, né? Chama Dourado, né, Cuiabá. E o Corinthians chegou primeiro. O Corinthians foi lá e contratou o jogador. Eu não vou discutir, mais uma vez eu vou falar, se o jogador vale, se valia, se era uma ótima contratação, se ia dar certo no Vasco. Eu quero discutir a maneira que o Vasco está se
posicionando no mercado atrás de jogadores. Porque saiu uma matéria hoje no GE dizendo que o processo de contratação da 777 foi apresentado ao Alexandre Matos. E ele é muito moroso, ele é muito lento, né? Até o Vasco conseguir ali o ok da 777 para negociar com o jogador, já foi atropelado, porque o mercado ele é voraz. Então eles pontuaram esse processo, eu vou trazer para você. Primeiro, identificar a carência, né? Depois, definir as características do jogador. Terceiro, o perfil deve se encaixar no projeto da 777, que seriam atletas jovens que viram ativos com potencial de revenda. Depois, analista de mercado busca o jogador com um perfil traçado. Em seguida, o ok do Matos e da comissão técnica. Olha o processo para chegar no Alexandre Matos. Aí depois que passou pelo Alexandre Matos e a comissão técnica, a análise do scout da 777 e aval da empresa. Finalizou? Não. Por último, a negociação com o clube e com o jogador. Coitado do Alexandre Matos, se meteu numa enrascada, viu? Tem que ser muito forte para ele quebrar encurtar essa distância, chegar e meter o pé e falar, é sim ou eu tô saindo fora. Porque agora eu passo a ter medo desses profissionais não quiserem ficar no Vasco, não querer ficar no Vasco, porque apesar de que já assinou o contrato, não sei se o Ramon Dias já assinou o contrato de renovação, mas porém, contudo, é complicado, né? É difícil para os caras trabalharem nessa situação. Aí vai ter gente falando, olha como a gente foi injusto lá com o Paulo Brax. Porque com o Paulo Brax a gente chamava ele de inútil, de tartaruga, de incompetente, e agora com o Alexandre Matos a gente fica falando que ele é coitado e a culpa é da empresa. Tem essas coisas também. Só que tem uma diferença entre o Paulo Brax e o Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um profissional experimentado, que já montou times campeões. O Paulo Brax é um amador, é um cara que entrou, caiu de paraquedas nessa parada agora. Então, ele, obviamente, encontra as resistências, as dificuldades que o Alexandre Matos está encontrando, só que ele não tem competência para bater no peito e fazer alguma coisa diferente. Agora, do Alexandre Matos, a gente já espera alguma coisa diferente. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Vamos ver se nessa queda de braço, ele e o Ramon conseguem montar um time competitivo. A torcida é para que isso aconteça. Mas a esperança, olhando para essa empresa safada, vagabunda, eu não consigo ter. Para finalizar, o UOL trouxe uma matéria, né, que o Vasco tem negociação avançada, falando em negociação, com o zagueiro. Essa matéria é de hoje, tá? Eu falei isso ontem, mas a matéria é de hoje. Tem uma negociação avançada com o zagueiro Benjamin Kusevich. Pô, beijo na mesma frase é complicado, né? Mas tá aí, Benjamin Kusevich joga no Curitiba. A história é que o salário dele é um dos salários mais altos do elenco. O Curitiba caiu para a Série B e não vai ter condições de ficar pagando salário alto, e por isso esse jogador deve ser dispensado, né? Então é por uma questão de reajuste da folha para encarar uma Série B, que esse jogador que eles estão dizendo que é um bom zagueiro estaria vindo para o Vasco. Tem 27 anos, ele é chileno, e aí a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a crítica também, porque falar assim, zagueiro do time que caiu para a segunda divisão não presta. Calma, não é porque o time caiu para a segunda divisão que o zagueiro não presta. Porque o Vasco, se tivesse caído para a segunda divisão, o Medel e o Michael, que eu acabei de elogiar aqui, não prestariam. Então a gente não pode generalizar, tem que ter um contexto. Por exemplo, se o time foi campeão, não significa dizer que todos os jogadores do time ou do elenco são nota 10, são ótimos. Assim como os times que caem para a segunda divisão, todos os jogadores não prestam. Por exemplo, se o Vasco cai para a segunda divisão, vai contratar, aí o São Paulo vai lá pegar o Léo Jardim, vai contratar um goleiro do time que caiu para a segunda divisão. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não estou dizendo que o jogador do Curitiba é um baita de um jogador. Estou falando que ir por esse caminho não é legal. Eu não conheço, né? Eu esperava mais com relação ao que falaram. Para variar, meu celular acabou a memória aqui. Então, para finalizar, eu esperava, né, o pessoal botando uma pilha quando acabou o Campeonato Brasileiro, agora vai entrar uma injeção de milhões, capas maravilhosas, grandes contratações virão para o Vasco, agora que vai montar um time do caramba, e a gente está vendo aí que não é bem assim. Mais uma vez, infelizmente.
Tenha um dia abençoado, curte o canal, se inscreve, fique com Deus. Não deixa o comentário, não esquece não, tá? Saudações vascaínas.